Olá a todos, pessoal! Nesse episódio de hoje do Liejos Tech, vídeo opinião do canal, vamos falar sobre o que está aí no título do vídeo. E aí? Existe o Windows pirata? O que vocês acham? Esse vídeo está como estreia, tem um chat aí, comentem aí no chat o que vocês acham. E aí, na sua opinião, você acha que existe o Windows pirata? Antes da gente partir propriamente para falar disso, é preciso entender o conceito do que é pirataria. De forma bem popular e direta, a grosso modo, pirataria seria o ato de você utilizar coisas que você subtraiu de alguém ou de outrem, né? Você não tem, você fazer uso de coisas que você não tem autorização dos proprietários para estar utilizando. Isso é basicamente pirataria. Ocorre que com a evolução das coisas, o termo pirataria acabou ganhando uma certa amplitude, porque o que acontece? Com a evolução do processo de industrialização e o aumento de bens manufaturados, né, produzido pelo método industrial, não é? Acabou-se associando o termo pirataria a produtos que são cópias de marcas detentoras daqueles produtos. São produtos feitos por outras empresas, por outras indústrias, que fazem uso indevido da marca, do modelo e de todas as patentes que pertencem ao trem, sem a devida autorização. Então vou pegar aqui um exemplo, que é o mais comum de se citar, que é um dos mais falsificados no mundo ainda hoje, que é o tal do iPhone. iPhone é um celular caríssimo, que normalmente faz o mesmo que um celular Android topo de linha de outra marca, que vai custar muitas vezes metade do preço, tá? De um iPhone, que tem muito status agregado, muito valor agregado à marca, não ao que ele entrega, né? Hoje em dia ele não é mais revolucionário como já foi no passado, é apenas mais um smartphone caro, que usa sistema operacional específico, diferente dos Androids, que só muda a interface do sistema, né? Mas no fundo é Android, que é baseado em Linux, né? E assim, hoje, por conta desse status, desse valor agregado à marca, iPhone é o aparelho eletrônico, é o celular mais falsificado do mundo ainda hoje, né? Então aquela fabricante lá, que fabrica lá o iPhone réplica, ela não tem autorização para fazer isso. Esses vendedores aí que estão vendendo celulares réplica de iPhone, eles estão cometendo ilícito, porque eles estão vendendo um aparelho que é réplica de uma marca que não autorizou que aquela fabricante fabricasse aquele aparelho, em hipótese nenhuma, nem o nome. Uma outra fabricante de celular, por exemplo, que vai fabricar um celular Android ou com o sistema proprietário dela, ela não pode utilizar o nome iPhone. Quem acompanha muito o cenário de tecnologia no Brasil sabe que há pouco tempo atrás a Apple estava lá no banco dos réus, na justiça brasileira, numa ação movida contra a Gradiente, que lá atrás, num passado não muito distante, lá no começo dos anos 2000, com a popularização dos celulares, né, a Gradiente registrou no Brasil a marca iPhone com H. Tá? Ela foi a primeira a registrar a iPhone. Ela registrou a marca iPhone, a Gradiente. E isso gerou um embate, porque a Apple registrou a nível global a marca iPhone.
E obviamente que a Gradiente não é parceira da Apple, nunca foi. E ela não tem autorização para fabricar no Brasil nada que seja da Apple. Entenda uma coisa, o seguinte, existem casos aonde a marca detentora daquele produto, ela faz uma parceria comercial com uma indústria local para que ela produza seus produtos naquele território, naquele país. Hoje no Brasil acontece muito isso, né? A própria Multilaser, a Multi, ela faz isso. Quem comercializa, quem monta, quem traz os celulares da Nokia, da atual Nokia no Brasil hoje, é a Multi. Ela é a autorizada no Brasil pela Nokia Mundial para comercializar os produtos da Nokia aqui dentro. Seja montar, fabricar, o que for, comercializar, ela que faz. Algumas séries de notebooks, né? No passado, nós temos existe até hoje, tá? A fabricante Evadim, que era a fábrica parceira da Mitsubishi Electronics, que produziu diversos eletroeletrônicos, né? De televisores a rádio e outras coisas, né? Sob a marca Mitsubishi. Mas eles eram feitos e comercializados pela Evadim. Então isso existe, é normal, né? É normal que no Brasil, num país, né, não só no Brasil, é normal que num país grandes fabricantes acabem fazendo parceria com fábricas já existentes que possuem um bom parque fabril para que ela produza, né, produtos aí sobre sua marca. Isso não significa que a Multi está pirateando telefones da Nokia ou que a Evadim estivesse pirateando aparelhos da Mitsubishi. Longe disso. Eles tinham um contrato de parceria, onde eles eram o parque fabril que faria a fabricação, comercialização e distribuição dos produtos sobre a marca mundial, né? Então é assim que funciona muitas vezes. Mas uma fábrica em um país pegar, por exemplo, um aparelho Android, um sistema operacional Android, e ela fazer todo ele na pegada de iPhone, fabricar aquilo como um iPhone de baixo custo, com a carcaça, tudo. Você fazer um produto que seja exatamente similar, né, ao produto original da marca em questão, sem autorização da marca, você está cometendo ato ilícito. Você está fazendo um clone. E clone hoje é tratado, né, é enquadrado como pirataria, né? Então eles fizeram essa ampliação da palavra pirataria por isso. Mas a bem da verdade, vamos entrar aqui para o mercado de software, vamos falar de informática e software, e vamos falar especificamente de Windows, né? Eu não sei o que vocês comentaram aí, mas e aí? Vocês acham que existe o Windows pirata ou não? E nesse caso aqui vocês podem se surpreender com a resposta. Porque o entendimento, ele pode ser duplo. Pode-se fazer um entendimento com base nas circunstâncias de que não existe o Windows pirata. Existe o Windows sendo utilizado de forma ilegal. Você pode fazer esse entendimento perfeitamente, que ele faz sentido. Porque, veja, partindo do princípio de como estão se classificando produtos piratas hoje em dia, ninguém está clonando o Windows, ninguém está fazendo. Quer dizer, tem que tomar cuidado para gravar esse vídeo aqui, né? Mas, bom, vamos lá. Ninguém hoje está fazendo verdadeiramente um Windows do jeito que ele é.
né? Pode ter distribuições Linux, como tem distribuições Linux, são Linux, não tem nada a ver com a estrutura de Windows, né? Existem distribuições Linux que têm uma pegada ao estilo do Windows, não tem problema nenhum. É apenas um tema, é um visual. A pessoa que está desenvolvendo aquela distribuição Linux, ele colocou a interface gráfica do Linux, né, com uma pegada de Windows. Tudo bem. Eu não vejo grandes problemas nesse caso, né? Aí cabe interpretação de questão de marca, patente, de uso, de tudo, de visual. Cabe aí a Microsoft ela vai interpretar se aquilo ali está infringindo as normas dela ou não, se está infringindo patente ou não. Mas é preciso que se entenda, né, que é um Linux. E ninguém, em sã consciência, vai distribuir aquilo como Windows. Igual se fazem com os celulares falsificados de iPhone. Com os iPhones falsificados. Que eles vendem como iPhone réplica. Não pode. Isso é crime. Entendeu? Não existe. A Apple não autoriza a réplica dos seus produtos. Então não existe legalmente iPhone réplica. É crime. Aí pode se enquadrar como pirataria. Não é? No caso de Windows, né, ninguém por aí vai sair distribuindo por aí um Windows 11 da vida como o Windows 11. Ninguém é louco de fazer isso. Porque você não vai gastar um tempo danado customizando. E outra, ainda mais vender. Porque os clones de celular, os clones de iPhone, as réplicas de iPhone, elas são vendidas, não são distribuídas de graça. Não existe ninguém dando réplica de iPhone de graça em lugar nenhum do mundo. No caso do Windows, né, de você pegar uma distribuição Linux e fazer uma distribuição baseada em Linux com cara de Windows, com pegada de Windows, é um sistema open source de distribuição gratuita. Né? Você não vai vender o Windows, que não é o Windows, que é um Linux modificado para parecer um Windows. Né? Você não vai pegar um Windows, como já tentaram fazer no passado, transformar, você não vai ter todo um trabalho de reconstruir o Windows, né, de uma outra maneira e vender ele. O Windows está aí. Então, não tem como você fazer isso. Né? Eu duvido que alguém vai chegar e vai falar assim, poxa, eu fiz isso aqui do zero. Eu construí esse Windows aqui do zero. Né? Código a código. Esse Windows aqui fui eu que fiz. Cara, tem como. Tem como. Quem sabe desenvolver o Windows está na Microsoft trabalhando lá e ganhando dinheiro. E muito dinheiro. Não é pouco, não. Então o cara não vai pegar e fazer, ter todo esse trabalho, porque é uma equipe muito grande para desenvolver o Windows. Então ele não vai ter todo esse trabalho de fazer um Windows para chamar de dele e vender por aí. Porque primeiro, ele vai ter que vender mais barato do que o Windows é vendido hoje. Certo? Que é o que acontece no caso dos iPhone. As réplicas são muito mais baratas que os originais. Porque senão não tem sentido. Né? Não tem sentido você vender uma réplica no mercado, porque aí você está agindo de má fé dobrado. Você está vendendo uma porcaria como se fosse original. O pior é que vendedores que compram essas réplicas para revender, muitas vezes fazem isso. Eles sabem que as pessoas são inocentes demais, que a boa parte das pessoas são leigas, e eles vão se dar muito bem, porque eles vão comprar esses aparelhos réplicas muito baratos, vão vender a preço de original, e a pessoa leiga muito dificilmente vai desconfiar que ela está comprando um produto
Acontece. Isso é um crime tremendo. Porque além de você estar vendendo produto falsificado, você está ludibriando as pessoas. Aí cabe questões legais aí que, né, torna a coisa ainda mais severa. A punição pela lei acaba sendo mais severa. É que o Brasil anda meio complicado com relação à questão jurídica das coisas, mas é bem por aí, né? Então, um cara desenvolver um Windows, ele não vai gastar um tempo danado para vender por mixaria, para vender bem menos do que o Windows vale, não é? É melhor ele pegar um Linux e customizar ele para ficar com a essência de usabilidade do Windows, que é um sistema mantido por uma grande comunidade. As pessoas acabam colaborando com os projetos. Você lança seu projeto na praça e busca colaboradores que queiram participar daquele projeto. E aí você pode entregar ele de graça. Você pode entregar ele parcialmente gratuito, com alguns recursos a mais, que você pode vender como suporte, alguma coisa nesse sentido, né? E até mesmo você pode fazer crowdfunding, né, coworking, coisas do gênero, para poder angariar fundos, né, para poder fazer a captação necessária para o desenvolvimento daquele projeto ali. É um Linux, e você deixa claro isso. Você não vai desenvolver um Windows 12. Você não vai criar, você não vai colocar no mercado, você não vai criar um site chamado Windows 12. Né? Você não vai disponibilizar uma ISO de um Windows 12, porque não existe. E o Windows, o sistema operacional Windows, é uma marca registrada e patenteada pela Microsoft. Ela tem direito de uso dessa marca no mundo. Então ninguém pode usar essa marca para chamar um sistema de seu. Né? Claro que o Windows, traduzindo do inglês, é janelas, é no plural. O Windows é janela, o Windows é janelas, né? Você pode, tranquilamente vai, né? No caso, se você estiver tratando da terminologia em inglês, você vai chamar, você vai dizer que num Linux ele tem janelas, ele tem Windows. Isso é óbvio, porque é o nome que se dá para aquilo. São janelas que você tem na interface gráfica. Mas você não vai criar um sistema operacional outro que você vai chamar de Windows tão somente, porque você não pode. Se você não tiver autorização da Microsoft, que é detentora da marca, para usar, você não vai poder fazer isso. Então, assim, o que acontece? Essa questão de Windows ser pirata, ela pode ter dupla interpretação. Porque, na verdade, a bem da verdade, se você for olhar grosso modo, não existe o Windows pirata. Porque não tem, como acontece no caso dos iPhone, você não tem réplica de Windows. Não existe. Alguém pode falar que o React OS, que é baseado no Windows NT das antigas, seja uma réplica de Windows. É um projeto à parte, né? Que já vem há décadas. E pelo jeito a Microsoft nunca implicou com isso. Porque se ela, que é dona das patentes e dos direitos de uso do que se refere ao Windows, ao sistema operacional Windows, né, nunca criou caso nenhum. Então tá aí. Existem distribuições Linux que se assemelham até muito visualmente ao Windows, e a Microsoft não tem criado empecilhos, mas não são o Windows pirata, porque não são clones de Windows. São sistemas operacionais Linux que estão sendo desenvolvidos para ter aquela pegada. Se está certo ou não, aí entra numa outra seara que eu vou deixar com vocês aí dizerem se isso é certo ou não. Né? Você pegar um Linux ali e desenvolver uma distribuição sua com uma cara de Windows, e aí? Vocês acham que é errado ou acham que está certo? Que não tem problema?
Mas isso, no meu entendimento, não enquadraria como um Windows pirata. Não no momento, né? Então, o que acontece hoje? Sendo simples, direto e franco, o que existe é o Windows usado de forma ilegal. Isso existe. Que aí você pode entender que seja cabível utilizar a adjetivação de pirata. Tá? Mas existe o Windows utilizado de forma ilegal. Tá? O Windows está disponível para ser baixado de forma gratuita hoje em dia. Você não precisa comprar mais mídia física do Windows. O que você compra hoje para garantir a legalidade do seu Windows são duas coisas. Existem duas formas hoje de você garantir a legalidade do seu Windows. A primeira delas é comprando uma licença. E a segunda delas é comprando um computador novo que venha com o Windows previamente disponibilizado pelo fabricante. Tá? Existe, assim, eu citei essas duas formas como sendo as mais comuns, tá? Claro, existem outros canais aí que você pode obter um Windows legal, mas não digamos assim, os canais populares de obtenção do Windows. Porque são canais educacionais, é questão empresarial, né? Que são os Enterprise, os Education, enfim, são canais muito específicos que não entram aqui nessa questão. Mas os canais, vamos dizer assim, comuns de obtenção de um Windows legal são esses dois. Através de uma licença devidamente adquirida em local, em comerciante, credenciado e homologado pela Microsoft ou pela própria Microsoft, né? Ou por meio de um equipamento novo que tenha já pré-instalado o Windows de forma legal, tá? Ele fez a parceria com a Microsoft, fez a aquisição das versões OEM do Windows, colocou nos seus equipamentos, validou aquelas edições do Windows, aquelas instalações do Windows e colocou para venda no mercado. Aí você vai lá, adquire seu notebook com Windows, bacaninha, ele vai vir com Windows 11, hoje em dia, original, ativado, perfeito. Tá? Então, aquele computador ali vai vir com uma licença de Windows para você usar. Tá? Agora, se você já tem um equipamento, né, e você quer fazer a aquisição de uma nova versão do Windows, ou você quer legalizar o seu Windows, você precisa fazer a aquisição da licença. Você não precisa mais comprar mídia física, como era na época do Windows 98, 95, Windows XP, o Windows Vista 7, né? Era mais comum você comprar mídia física. Depois, o Windows 8X, o Windows 10 e agora o Windows 11, não precisa mais de você comprar mídia física. Você vai no próprio site da Microsoft e faz o download da ISO, da imagem, correspondente ao sistema que você deseja utilizar. Então você vai pegar lá essa imagem. Ela não vai vir com ativação, ela vai vir uma imagem original do sistema que não estará ativada, que você terá um prazo aí de 30 dias para poder fazer a devida ativação. Aí o que acontece? É que existe hoje em dia a utilização de Windows de forma ilegal. Tá? Você ativou o sistema por métodos não oficiais. Você utilizou métodos indevidos que não são autorizados pela Microsoft para fazer a ativação da sua cópia do Windows. E aí, sim, você pode adjetivar, no caso que a pessoa está utilizando um Windows pirata. Mas, a bem da verdade, a pessoa está utilizando um Windows não original, de forma ilegal, tá?
ela está utilizando o Windows, não é nem não original. Ela está utilizando o Windows de forma ilegal. É diferentemente de você adquirir uma réplica de iPhone. A réplica de iPhone é um celular Android, um sistema operacional Android, que foi todo customizado fisicamente para ser um iPhone. Tá? Não utiliza iOS, não utiliza nada que o iPhone original utiliza. No caso de você estar utilizando o Windows de forma ilegal, você está utilizando um sistema operacional obtido de maneira lícita, você está utilizando um sistema operacional original de forma ilícita. Porque para que o Windows funcione corretamente, você precisa adquirir uma licença de uso. Se você não adquire essa licença de uso dos canais parceiros Microsoft ou da própria Microsoft, você está à margem da lei. Então você está agindo de forma ilegal. Nesse contexto, vendo por essa ótica, nós podemos dizer: não existe o Windows pirata. Existe o Windows sendo utilizado de forma ilegal. É basicamente isso, né? Porém, se a gente for pegar a definição de pirata, de pirataria, né, que vem lá de trás, a gente pode também adjetivar dessa maneira esses Windows originais utilizados de forma ilegal, porque seria equivalente a roubo. Que o pirata ele vai lá, ele rouba e comercializa aqueles produtos roubados ou faz uso daqueles produtos roubados. Era assim que era visto a pirataria no passado. É que como hoje ampliou-se a definição de pirataria para produtos falsificados, né, acaba que ela pode ser utilizada para adjetivação de Windows ilegais, usados de forma ilegal. Mas a bem da verdade, entendam, você que utiliza o Windows ativado de forma não convencional, você está utilizando um Windows ilegalmente, tá bom? Se você está com o Windows funcionando pleno no seu equipamento, sem ter feito a devida aquisição de uma licença de uso, por qualquer um dos canais que existem para isso, você está utilizando o Microsoft Windows de forma ilegal. Você não está usando o Windows pirata. Você está utilizando o Windows de forma ilegal. Tá bom? A verdade é essa. E agora, para finalizar, já que o vídeo está ficando longo, vocês podem perguntar assim, e aqueles Windows modificados? Aqueles Windows modificados, eles entram numa outra questão que é complexa de analisar, que é o seguinte: se você dispõe de um serial devidamente adquirido para a utilização daquela versão do Windows, daquela edição do Windows, existem aplicações no mercado hoje, pagas e gratuitas, que permitem o usuário que tem um conhecimento um pouco mais elevado ou um técnico de fazer modificações no sistema para ficar de acordo com os interesses dele. Então, por exemplo, uma empresa, ela pode utilizar uma aplicação que você customize o Windows do parque de informática dessa empresa, né? O departamento de tecnologia da informação, ele customiza o Windows de forma que atenda às necessidades da empresa e tenha basicamente aquilo que a empresa necessita e nada mais, tá? Então vai ser um Windows modificado, mas vai ser um Windows modificado para atender às necessidades daquela empresa, daquela pessoa.
O que você não pode fazer, tá? Mesmo que a pessoa que esteja adquirindo, ela tenha um serial original do Windows. Ah, eu comprei meu serial na Microsoft, eu tenho meu serial original do Windows. Esse meu computador, quando eu comprei, veio com o serial original do Windows. Tá? O que não se pode fazer é pessoas mais entendidas, técnicos, modificarem o Windows e distribuí-los gratuitamente. Isso é que é complicado. Porque apesar de hoje você poder obter o Windows gratuitamente pelos canais oficiais da Microsoft, eles não têm nenhum canal que disponibiliza um Windows modificado por ninguém. E você que cria uma versão modificada de Windows, você está quebrando regras que estão no contrato. E você não pode, sem autorização da Microsoft, disponibilizar o Windows modificado. Ah, mas o Windows está de graça por aí no próprio site da Microsoft. A versão compilada por eles. Proprietária do Windows. Tá? Então essas versões Lite, essas coisas, você pode criar, por exemplo, um criador de conteúdo de YouTube, pode criar um vídeo ensinando uma pessoa como utilizar um Resource Tracker, alguma coisa, alguma aplicação que vai deixar o Windows dela do jeito mais enxuto possível. Você pode fazer isso. Essas aplicações estão aí. Não tem restrição de uso. Entretanto, você não pode ficar disponibilizando o Windows modificado na praça, tá? Porque aí você está cometendo crime. E não é bem um crime de pirataria a grosso modo, mas você está distribuindo conteúdo ilegal, né? E conteúdo modificado. Você não pode fazer isso. Sem autorização, sem anuência do proprietário, você não pode fazer isso. Então, todos aqueles, infelizmente, que ficam aí divulgando ISOs do Windows modificadas, estão cometendo ilícito. Simples assim. Se a Microsoft quiser, ela ferra com todo mundo. Tá? Agora, isso não significa que você, usuário, que dispõe de uma licença legal e original do Windows, vai cometer ilícito ao utilizar uma versão modificada. Você só vai estar cometendo ilícito ao utilizar uma versão modificada se não foi você que modificou. Se você pegou isso de alguém. Aí você pega e fala assim, ah, mas eu comprei minha licença, meu Windows está licenciado originalmente na Microsoft. Ocorre que aí entra o seguinte. A ISO que você utilizou para instalar no seu computador foi modificada por alguém que não tinha autorização para fazer isso. É a mesma coisa que você comprar produto roubado. Quem estava vendendo pegou isso de alguém que roubou. Aí você foi lá no vendedor lá e pegou dele, que estava muito convidativo. O produto é original, mas a origem é ilícita. Então aí você passa a estar cometendo um ato ilícito. Agora, se você modificou o Windows, eu vi o tutorial do fulano de tal que ensinou como deixar o Windows mais leve. E o seu Windows original, que você usa no seu dia a dia, você foi lá e modificou. Como eu modifiquei o tema do meu, como eu fiz algumas modificações do meu Windows aqui, para ele ficar mais ao meu agrado. Eu posso, como tem vídeo aqui no canal, disponibilizar o que eu fiz, as ferramentas que eu usei para deixar o Windows ao meu agrado. Mas eu não posso criar uma ISO disso daqui e disponibilizar para vocês. Isso eu não posso. Eu não tenho autorização da Microsoft para fazer isso. Mas fazer modificações no meu Windows para o meu uso, isso eu até posso. Eu não posso
é distribuir isso para os outros. Entendeu? E se essas aplicações que estão aí na praça, a Microsoft não impede o uso delas, você pode fazer isso. Tá? Se você trabalha numa TI de uma empresa, você vai fazer isso com a anuência do seu chefe. A gente precisa customizar essa versão do Windows aqui para que todas as máquinas fiquem padronizadas desse jeito. Vamos tirar tudo isso daqui, vamos modificar isso daqui para que quando o Windows carregue tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu vou criar uma ISO e vou replicar para todas as máquinas. Porque imagina você fazer isso numa empresa que tem 100 computadores. Se você for fazer isso de máquina em máquina, olha a trabalheira que vai ser. Então existem ferramentas que te possibilitam que você modifique o Windows para que você possa replicá-lo nas outras máquinas. Mas é preciso que haja entendimento seguinte: todos os Windows usados ali são originais, adquiridos de forma original, todos ali são legais. E você não vai fazer isso e vai disponibilizar para os outros. Se a empresa tem várias filiais em vários locais diferentes, você pode disponibilizar, né, essas modificações para os setores de TI de cada filial, para que eles repliquem lá nos Windows daquelas máquinas. Não tem problema. Agora, você não pode pegar uma ISO que você desenvolveu lá no seu trabalho, né, você que trabalha no departamento de TI, que você deixou o Windows hiper, ultra, mega enxuto, porque a utilidade daquele Windows, daquela empresa, seria criar uma ISO e disponibilizar aí, num blog qualquer, num canal qualquer, num Facebook da vida ou qualquer outro lugar. Você não pode. Que aí você está cometendo um ato ilícito. Você não tem autorização da Microsoft para fazer isso. Vocês estão entendendo a diferença? Então, assim, dá para dizer que existe o Windows pirata se você pegar a definição de pirataria hoje, com a amplitude que ela tem, de que não é mais só o fato de você estar utilizando coisas que você obteve de forma ilícita, né? Então, assim, o que acontece na prática é que existe o Windows ilegal. Tem o Windows legal e o Windows ilegal. O Windows ilegal não necessariamente pode se considerar que seja pirata, porque ele não é uma versão clonada que ninguém desenvolveu. É apenas uma versão obtida da Microsoft que não foi ativada de forma legal. Então, é um Windows ilegal. Então, hoje o que se tem é isso. Você utiliza o Windows ilegal. Tá? Que pode ser, no momento, adjetivado como Windows pirata. Você está utilizando uma coisa que foi muitas vezes obtida de forma legal, porém você não tem autorização legal para utilizar aquilo. E que para que você tenha acesso a todas as funcionalidades daquele item, você utilizou de métodos ilegais para fazer a devida ativação daquele item para você usar. É isso que acontece, tá? E você está incorrendo em crime. Não pense você que baixar uma ISO do site da Microsoft e fazer a ativação dela de forma ilegal vai te eximir de culpabilidade, não. Porque você está cometendo crime no uso e no processo ilegal de ativação daquele sistema, não no fato de você ter baixado. Você pode baixar uma ISO de qualquer lugar, desde que ela não seja modificada, tá? O que eu não recomendo, já que a própria Microsoft disponibiliza todas as ISOs mais recentes lá. Mas você pode baixar de um site de downloads da vida, né? Tem tantos aí. Desde que ela não seja modificada, você pode baixar. Claro, se aquele site tiver a autorização para disponibilizar aquela ISO, porque tem isso também. Eu não posso sair distribuindo ISO de Windows aí, ao Deus dará, né? Eu tenho que ter a anuência da Microsoft, eu tenho que ter a autorização da Microsoft para fazer a distribuição da ISO. E a ISO original, tal qual a Microsoft disponibiliza. Tanto que os sites hoje, blogs sérios, jornais, sites que tratam de tecnologia, sites sérios,
eles redirecionam o link para a página de downloads da Microsoft. Porque lá que é o canal oficial para você fazer a obtenção da ISO do Windows. Mas você pode, em tese, né, obter a ISO do Windows de qualquer lugar, a ISO original, oficial, né, sem modificação. Mas você só vai estar utilizando, você só não vai estar incorrendo em crime, em ato ilícito, se você tiver um serial do Windows original, devidamente adquirido, da Microsoft ou de parceiros da Microsoft. Se você tem essa licença de uso original, você pode utilizar qualquer ISO do Windows baixada da internet, tá? Qualquer ISO da versão do Windows ao qual você tem o direito de uso, a licença de uso, tá? Você pode baixar e usar. Você vai ativar normalmente. Tá bom? Eu acho que esse vídeo, apesar de ter ficado com quase 1 hora, ficou bem esclarecedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou subir ele desse jeito, tá? Sem edição nenhuma. É um bate-papo. O chat tá aí. Obrigado a quem comentou. Compartilhe esse tipo de vídeo que é muito importante, para que as pessoas entendam. Não utilize software ilegal. Isso é crime. Como que você quer mudar o país se você não muda a sua própria mentalidade? Eu sei que é caro. Eu sei que nada hoje em dia é barato. Sei disso. Né? Mas não quer pagar uma licença de Windows? Vai usar só o básico? Office, internet? Olha, tem muita distribuição Linux boa na praça aí. Acessa lá o canal do meu amigo Feta Tutoriais. Acessa lá. Vai lá. Ele traz distribuições ótimas. Sugestões ótimas, sistemas gratuitos para você usar, que vai te resolver, que não vai te dar problemas legais, não vai fazer você estar incorrendo em ato ilícito. E você não vai precisar gastar dinheiro para comprar uma licença de Windows. Vai te resolver do mesmo jeito. Simples assim. E você consegue, inclusive, em outros sistemas como Linux, né, utilizar o Office 365 gratuito, a versão online, através do Google Chrome ou de algum outro navegador baseado em Chromium, como o Edge, que tem versão para Linux, criando atalhos das aplicações no Microsoft Office 365, gratuito, a versão online, no modo janela, que vai ficar idêntico ao Microsoft Office 365 aplicativo, programa que você baixa para rodar no Windows. Então, hoje em dia, você não precisa cometer ilicitudes para utilizar um sistema operacional para você, na sua casa, no seu negócio. Você não precisa, tá? Se você não quer pagar por uma licença de Windows, existem alternativas que vão te resolver tão bem quanto. Tá bom? É isso aí. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.